Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. Olá! No programa de hoje nós vamos receber a Jaqueline Kyun, uma ex-aluna da primeira turma da escola da URI, antigamente a escola da FAPES. Ela vem da Itália hoje especialmente para contar como foi a trajetória após a escola e a sua caminhada profissional. Bem-vinda, Jaqueline! Muito obrigada, é uma oportunidade maravilhosa estar aqui com vocês e relembrar todos esses momentos lindos que a gente viveu aqui. Jaqueline, nesse ano a escola completa 40 anos, né? Na sua época era a escola da FAPES. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua caminhada nesses 40 anos, né? Por ter feito parte da primeira turma. Claro, eu acho que um ponto muito importante para relembrar foi como a escola da FAPES começou. Então, naquele período, era ontem mesmo, pouquíssimo tempo atrás, a gente tinha aquele medo, pavor absoluto de vestibular. Era o período que começavam os cursinhos, então o pessoal saía do segundo grau, como era chamado agora o quê? Ensino médio. Ensino médio, exato. O pessoal saía do ensino médio sem condições para ir diretamente para a faculdade, porque a faculdade tinha uma linguagem e tinha uma necessidade, o ensino médio preparava com outro enfoque. Qual foi então a proposta da FAPES? Criar uma escola que colocasse o aluno diretamente dentro da universidade, que preparasse para a universidade, eliminando essa necessidade de fazer um outro curso, um outro cursinho e tal, após o ensino médio. Então, desde o início, desde as primeiras provas, as provas mensais, bimensais que nós tínhamos, todas as questões de provas de todas as matérias eram com questões de vestibular. E o professor, de forma muito querida e muito consistente, colocava na frente de cada questão da prova qual era a universidade, qual era o ano que tinha sido apresentada essa questão no vestibular. Então nós saímos preparados assim já desde o primeiro mês de escola. Foi uma escola nova, foi uma proposta nova para a comunidade e a escola tinha feito os seus cálculos e disse, olha, a gente precisa de no mínimo 25 alunos para viabilizar a abertura da escola. E com essa nova proposta e tudo, e naturalmente custava uma escola particular e tudo, né? O que aconteceu? Fizemos todas as inscrições e, na verdade, tinham somente 18 alunos inscritos. O que os pais desses alunos fizeram? Se reuniram, fizeram uma reunião com os criadores dessa ideia, né, da FAPES, da abertura da FAPES, e propuseram se cotizar e pagar, então, como se fossem 25 alunos. Aumentaram a cota de cada um, né, proporcionalmente, e a escola partiu, então, com 18 alunos. Logo depois da escola, né, da escola da FAPES, você já ingressou na graduação? Isso também. Então, a proposta da escola foi bem interessante isso. A proposta era, o aluno faz a FAPES e não vai precisar fazer cursinho, porque vai entrar diretamente na universidade. Muito bem. Desses 18 alunos, 16 fizeram o vestibular. E outros 2 por opção de vida e tal decidiram não ingressar na universidade. Todos os 16 passaram na primeira opção do vestibular e com médias assim exageradamente altas, a média de candidatos por vaga na universidade. No meu caso, por exemplo, eu optei pela Universidade de Informática, que eu fiz na Unicinos,
E naquela época, como era o auge, iniciando o curso de informática e tal, tinham mais candidatos por vaga do que um curso de medicina, que era muito, né, procurado. E naquele ano tinham 70 candidatos por vaga. Concorridíssimo. Concorridíssimo, realmente. E já que, depois de ingressar na faculdade, né, como é que foi a tua trajetória? Eu sei que tu tem uma história muito bacana para trazer pra gente. Eu acho que, nossa, experiências maravilhosas. Então, eu comecei na universidade, muito difícil, lutando, porque querendo ou não, a gente estava mais preparado, mas o ambiente é muito diferente, né? Então eu comecei, depois de um certo tempo, durante ainda a universidade, a verificar. Eu disse, bom, eu tenho tantos anos à minha frente de escola, os meus pais vão poder me ajudar enquanto eu estiver na universidade, mas daqui a pouco eu tenho que cuidar da minha vida. E como é que vai ser? Como vai ser o meu trabalho? E eu comecei a dar uma olhada nas ofertas de emprego que tinha para a área de informática. E o que aconteceu? Todas as ofertas que tinham, as empresas pediam formação universitária e 2 anos de experiência. Quando eu falava com os formados já, eles diziam, sabe, eu não consigo emprego. Porque eles pedem experiência, eu não tenho. E eu sou formado, mas como formado eles não me dão emprego. Porque eles têm que pagar como formado. Como que acontece? Eu disse, meu Deus, eu tenho que evitar esse problema. Né? Então eu antecipei. O que eu fiz? Mesmo sem os meus pais concordarem muito, porque eles achavam que o período de estudo tinha que ser estudo e dedicação total, certíssimos. Eu acho que, né, realmente eles têm a razão deles. Mas eu disse, não, eu acho que eu vou precisar começar a trabalhar antes de me formar. E eu comecei então 2 anos antes da formatura, eu comecei a trabalhar, um trabalho, ainda bem que uma empresa me deu essa oportunidade. Os horários eram muito estranhos, a gente tinha às vezes aula de manhã, à tarde, à noite, então eu precisava também com o trabalho ter um horário flexível. E eu comecei o trabalho 2 anos antes de finalizar a universidade e depois eu tinha então a universidade com 2 anos de experiência. Mas também aqueles 2 anos foram bem sofridos. Essa tua vivência, ela reflete muito no que a gente também passa hoje, né? O profissional ainda na graduação também tem essas... acontece que o tempo passou, mas essas inseguranças não passaram, né? Exato. Continua assim, mesmo com muita oferta, com muita dinâmica, essas inseguranças também permanecem. É verdade, eu vejo isso também hoje, mas tem uma vantagem, eu acredito hoje, que a universidade ela está mais aberta e a universidade escuta mais a comunidade. E o mercado de trabalho também. Exato, né? Então hoje nós temos muito mais empresas que interagem com a universidade. Então a realidade do trabalho, do ambiente de trabalho já está um pouquinho mais dentro da universidade. E isso é um ponto muito positivo que durante esses anos mudou muito. Mudou muito. Né? E aí, Jaque, como é que você seguiu? Bom, continuando, como eu fiz a universidade na Unicinos, São Leopoldo, depois pós-graduação, mestrado, doutorado e tal, eu também dei aula na Unicinos. Depois do mestrado, aquela turma foi convidada para dar aula na universidade e nós fizemos a reforma do currículo justamente com esse ponto de trazendo a realidade das empresas para dentro da universidade. E em contemporânea eu comecei a trabalhar em Novo Hamburgo, pertinho de São Leopoldo, nas indústrias de calçados. Porque ali, naquela época, cada indústria tinha o seu setor de informática. E eu comecei, então, primeiro trabalhando como programadora, participando de uma equipe de CPD, Central de Processamento de Dados, e depois coordenando uma equipe de uma outra fábrica de calçados. E durante aquele tempo eu dizia, nossa, e no período de estudo, universidade, trabalho e tudo, eu não tinha hora para dormir. Então eu dormia 3, 4 horas por dia, o próximo dia de novo na luta.
E daí, quando eu comecei nesse período que eu tinha terminado o meu estudo, só trabalhando, eu trabalhava só das 7 até as 6 da tarde, eu achava, nossa, eu tinha um mundo ainda para trabalhar durante o dia. Então eu tentei oferecer o meu trabalho depois do horário normal de trabalho, né, para uma outra empresa. Eu disse, olha, eu tenho tempo, umas 2 horinhas por dia para fazer uma consultoria, né, uma assessoria, se vocês precisarem. E deu certo. E aquela empresa disse, Jaqueline, mas eu acho que tu não pode ficar trancada lá naquela empresa, trabalhando o dia inteiro para uma única empresa. Por que tu não abres a tua empresa e propõe os teus funcionários? Mas será? Eu disse, vai que vai dar certo. A gente te dá uma força. E assim, eu abri a minha empresa em Novo Hamburgo. Nós tivemos 22 funcionários desenvolvendo software de gestão para a indústria de calçados. Então era a gestão de toda a empresa, desde a compra de matéria-prima, qual era a nova coleção para a nova estação, todos os novos produtos, os novos materiais que nós precisaríamos utilizar, a proposta para os clientes, a confirmação das vendas dos clientes e a entrega dos produtos, né? Então toda a parte gestional da empresa de calçados. E ali no Vale dos Sinos eu adquiri uma experiência maravilhosa. Chegou num determinado momento que eu disse, gente, mas isso está muito lento, é muito moroso fazer um sistema. A empresa começava a pedir alguma coisa para mim e eu tinha que passar para o analista, daí o analista explicava para o programador, aí o programador não entendia bem, quando a gente fazia o teste não funcionava direito, entregava para o cliente, ele tinha pensado já uma outra coisa e a necessidade nem era a mesma, porque passou o tempo lá do momento que ele pediu até a hora que a gente entregava. E informática tem que ser muito mais ágil. A gente não tinha todos os recursos, mas eu disse, tem que existir alguma coisa, eu vou pesquisar. E eu acabei encontrando em Brasília uma empresa que tinha um produto, chamava-se GAS, gerador automático de sistemas. Então ele não gerava só o programa automaticamente, mas ele gerava o sistema. Como acontecia? Enquanto a gente conversava com o cliente e dizia, o cliente explicava qual era o processo da empresa dele, a gente ia anotando de uma forma particular como dizia esse produto e o sistema ficava pronto. Praticamente depois da reunião o sistema estava pronto. Claro, a estrutura, a base, se o cliente quisesse alguma particularidade, a gente podia ajustar e fazer. Então, essa agilidade toda que eu sentia falta no modo antigo de trabalhar, eu ganhei com esse produto. E essa empresa, depois de algum tempo, notou que tinham profissionais que conheciam bem o produto dela. Aconteceu uma feira de informática em São Paulo e essa empresa, então, me convidou para trabalhar na feira, porque ela chamou profissionais que tinham experiência de todos os pontos do Brasil, era utilizado no Brasil esse produto, e nós participamos então da feira explicando o produto para as pessoas que estavam ali, empresários, e eu fazia justamente essa coisa, né, a conversa, porque ele dizia, a pessoa chegava, o que é esse produto? Eu disse, não, eu vou lhe explicar, mas para falar a sua linguagem, me explica, senhor, como é a sua empresa. E enquanto ele explicava como era a empresa, eu fazia aquelas anotações, e quando eu dizia, bom, então eu vou lhe mostrar o que o produto faz para a sua empresa, e estava pronto. E eles ficavam enlouquecidos. Foi muito lindo. Aí, o que aconteceu? Foi aquela feira, tudo bem, fiquei feliz, colaborei com a empresa, voltei para Novo Hamburgo, onde eu morava na época, e depois de umas 2 semanas, mais ou menos, a empresa, essa de Brasília, me chama e diz, olha, a gente queria agradecer para ti o trabalho que tu fizeste na feira e tal. Inclusive, tem um cliente de Ribeirão Preto que quer comprar o produto. Eu disse, muito bem. Não, mas ele quer comprar o produto
com a pessoa que demonstrou o produto. E ele disse que foi uma gaúcha com um sotaque muito forte. E com isso, eu acabei indo trabalhar nessa empresa de Ribeirão Preto. Gente muito querida, fizemos um trabalho muito lindo lá e tudo, e estava muito bem lá, muito tranquila, adorava o produto, adorava a empresa, estava quase olhando casas para comprar e tal, para morar lá. E um dia o meu amigo de Novo Hamburgo me liga e diz: Jaqueline, tem uma empresa que está vindo para o Brasil, uma empresa alemã, e ela está procurando pessoas com a tua experiência. Ela vai te contratar, manda o teu currículo. Eu disse: não, eu não vou mandar currículo, eu sou muito velha para mandar currículo, imagina. E eu estou muito bem aqui, imagina, estou comprando casa aqui em Ribeirão Preto, já vou me transferir, está tudo bem. Ele disse: não, Jaqueline, manda o currículo. Não, eu não vou mandar currículo, eu não tenho, eu já tenho uma certa idade, não vou fazer currículo. Desliguei o telefone. Passam uns dias, ele liga novamente: Jaqueline, já mandaste o currículo? Eu não vou mandar currículo, eu não vou fazer currículo. Desliga o telefone. Um dia ele liga para minha casa à noite, falando numa voz diferente, amigos, aí diz: boa noite, Jaqueline. Disse: o que tá falando essa pessoa desse jeito, esse meu amigo? Ele nunca falou assim: Jaqueline, eu gostaria de lhe perguntar se você já mandou o currículo. Eu disse: Alexandre, eu não mandei o currículo, eu não vou fazer o currículo, eu não tenho currículo. Então, por favor, você pode falar para o presidente da minha empresa? E passou o telefone para o presidente da empresa. E eu disse: e agora o que eu faço? Aí o presidente: boa noite, senhora Jaqueline. Então, nós soubemos que a senhora tem experiência na indústria de moda e tal. Eu disse: sim. Então, a senhora não gostaria de mandar o currículo? Eu não tenho currículo. Eu já falei para o meu amigo. Eu estou muito bem onde estou. Eu não estou procurando emprego e não tenho interesse nenhum. Mas quem sabe, porque essa nossa empresa, porque tal. Mas quem sabe a senhora vem a São Paulo conversar conosco. Bom, viagem, São Paulo. Bom, sim, eu posso. Ficava mais fácil também. Ficava mais fácil, eu não precisava escrever currículo. Fui a São Paulo, falei com essa pessoa, com o presidente da empresa no momento, da SAP, e naquela entrevista eu disse: gente, isso é uma maravilha, tudo que eu sempre quis na minha vida. Comecei a trabalhar com eles. E aí foi a abertura praticamente para todo esse mundo, que eu comecei fazendo curso nos Estados Unidos, voltei para o Brasil. No Brasil a gente não podia utilizar o sistema ainda, porque não estava, na nossa linguagem a gente fala, não estava localizado, porque em questão de todas as leis fiscais brasileiras, todas as restrições, como a gente precisa administrar o estoque, fazer as vendas, né? Controlar a produção. Então isso tudo não estava ainda pronto no sistema. E eu tinha toda aquela formação feita nos Estados Unidos, conhecendo o processo. Tinha largado de mão aquela minha vida bem tranquilinha lá no interior de São Paulo. E eu disse: agora, se eu não posso trabalhar nesse produto, eu não sirvo para a empresa. Então aquele medinho acabou acontecendo. E um dia, indo de Porto Alegre a São Paulo para uma reunião, para essa empresa, trabalhando sempre e tal, porque no momento eu ficava estudando e o que eu ia fazer, né? Treinando o pessoal, interno e tal. Indo a São Paulo, eu peguei um voo de Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, e sempre eu pegava voo direto, não sei por que aquele dia eu peguei Curitiba. Em Curitiba entram duas pessoas, o presidente dessa empresa, que tinha me contratado, com um senhor da Alemanha. E ele me apresentou a esse senhor da Alemanha, o nosso colega da Alemanha. Ele disse: essa é a nossa expert para a indústria da moda. Sim, então, sabe que nós temos um projeto na Itália e nós não temos consultores. Aí o meu presidente disse: bom, já que nós não, agora, nesse momento, nós não temos projeto aqui no Brasil, quem sabe tu vais para a Alemanha
e aproveita, fica lá umas 2 semanas, entende como é o projeto, fica mais dentro do ambiente, né? Aprende um pouquinho mais e depois volta. Era uma quinta-feira, na segunda-feira já estava dentro do projeto na Itália. E comecei o projeto na Itália só para 2 semanas. Essas 2 semanas acabaram se transformando em 2 meses. Fui convidada porque eu tinha encontrado um probleminha que tinha no sistema que eles não sabiam como resolver, porque eu tinha todo o conhecimento dos processos, né? Sim, da empresa. Claro. Então eu sabia como a empresa tinha que funcionar. Além disso, eu tinha o treinamento dessa nova ferramenta, que para mim naquele momento era uma novidade, estava na primeira versão do SAP para a indústria da moda, versão 1. E também com muitos problemas e tudo que não estavam resolvidos ainda. E acabei resolvendo aquele problema. O gerente do projeto me convidou para 2 meses e depois de 2 meses ele convidou até o final do projeto, e foi assim, eu fiquei 9 meses naquele projeto da Itália inicialmente, né? E depois, Jaqueline, você retornou ao Brasil. Isso, eu retornei ao Brasil, fiquei pouquíssimo tempo aqui, porque o meu objetivo era viajar, conhecer novos projetos, trabalhar em outros lugares, e assim foi o que aconteceu. Então, com todo o conhecimento inicialmente adquirido aqui, partindo de Erechim, dessa base maravilhosa que a gente teve, conhecendo os processos da indústria da moda no Vale dos Sinos, eu praticamente girei o mundo inteiro. Eu trabalhei em quase todos os países da Europa, trabalhei em marcas importantes conhecidas mundialmente, tipo Adidas, Benetton, Levi's, Jeans Levi's. Depois trabalhei na Ásia, na Índia, em uma empresa enorme lá de confecções. Trabalhei na China, em Hong Kong, nos Estados Unidos, e assim, girando o mundo praticamente. E uma dos pontos lindos que foi maravilhoso, um reconhecimento, que morando na Itália, eu fui chamada para trabalhar no Brasil também. Então eu fiz alguns projetos aqui no Brasil, né, trazendo todo esse conhecimento então do mundo para cá. Mas hoje você está na Itália? Sim, hoje eu moro na Itália, trabalho na Alemanha e atualmente estou no projeto da Hugo Boss. Um projeto de gestão também? O projeto de implementação SAP, sim, gestional SAP, sim. Para a indústria da moda, muito lindo, muito... Essa tua experiência, Jaqueline, eu acho que ela serve muito de motivação. Nós temos muitos alunos na escola, muitos alunos na graduação, que em determinados momentos também se encontram numa situação: o que eu faço agora? Meu Deus, eu trabalho, eu estudo, e eu tenho certeza que essa tua experiência, ela com certeza vai motivar muitos dos nossos alunos. Mas eu quero te fazer uma pergunta também para a gente encerrar. Sendo uma mulher na área da informática, que não é uma coisa, pelo menos na nossa realidade, ela não é tão latente, né? A gente não vê muitas mulheres na área da ciência da computação. Você enfrentou desafios? Foi tranquilo? Como é que foi a sua vivência nessa área? Ok, então, eu fiz uma análise desde o início, desde a universidade, que realmente foi quando eu entrei no mundo da informática. De quando eu fiz a universidade, o número de mulheres nesta área é menor do que a dos homens, é muito menor, né? Eu me encontro ainda hoje, e falando assim, em todos os países do mundo, eu me encontro ainda hoje muitas vezes sendo a única mulher sentada numa mesa de reuniões com somente homens para uma tomada de decisão, não é? Então ainda hoje existe isso. Mas o que eu acredito, que nós não temos limites. O limite nós nos colocamos. O enxergar eu sou mulher e ele é homem é um limite todo nosso, criado por nós. E para quê? Não é? Não serve isso. E a gente tem tanto dentro de nós a possibilidade de nós mulheres, né, de uma certa forma, resolver com mais emoção, né? Com certeza. Colocar as coisas mais
de uma forma apaziguadora, tranquila. Então, os resultados que vêm dessas reuniões, muitas vezes eu escuto discussões muito quentes, né, sobre um assunto, alguém querendo defender muito um ponto de vista, outro ponto de vista, e a mulher acaba sendo a mediadora dessa situação e criando uma situação de conforto para a empresa, porque a empresa tem que ganhar com essa situação, com essa decisão, né, tomada de decisão. Na verdade, essa tua história, ela só comprova que não existe limite. Não. A gente chega onde a gente quiser. Exatamente. Basta A gente é bem livre para fazer o que quiser, sim. E esse mundo tá aí, né, pra gente aproveitar e viver. Jaqueline, eu tenho certeza que essa tua experiência inspirou e vai inspirar muitos dos nossos alunos, dos nossos espectadores, com certeza. É uma experiência muito bonita. Quero te agradecer do fundo do coração por ter vindo da Itália só para conversar com a gente. Obrigada, você será sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço. Obrigada pela sua audiência e até a semana que vem. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas.